Já de volta, na última semana, nós começamos a falar aqui no nosso programa, foi na quinta-feira passada, né, sobre os direitos das pessoas idosas. E nós chegamos a destacar alguns pontos muito importantes em relação à saúde, né? E hoje nós vamos falar sobre outros direitos dos idosos, né, que muitas vezes são ignorados. E para isso nós estamos recebendo mais uma vez aqui no programa o coordenador estadual de políticas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais para a pessoa idosa, o Rodrigo Marques da Costa. Rodrigo, bem-vindo novamente, né? Obrigada, viu, por aceitar o convite e voltar. Obrigado a vocês pelo convite novamente. É uma satisfação poder estar falando com seus telespectadores e toda a população aí de Minas Gerais. Pois é, tem tantas questões que a gente não conseguiu abordar em um programa, né, Sem Rodrigo? dúvida. É muito assunto, muito tema importante, sim. Né, em relação aos direitos da população idosa. Nós falamos sobre saúde na semana passada, né? Eu queria falar com você hoje sobre, para começar a nossa conversa, sobre transporte para as pessoas idosas. Quais são os principais direitos dessas pessoas? A Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Ele traz a questão dos 10%, né, de vagas no transporte público, eu digo, de espaço no transporte público. Ele traz também a questão do transporte gratuito, né, para as pessoas com idade superior a 60 anos para viagens interestaduais. Interestaduais, de um né, estado para o outro. De um estado para o outro, exatamente. Tem uma lei estadual recente, né, de 2015, que estabeleceu o transporte intermunicipal, mas com um ciclo de idade diferente dos 60 anos, que foi 65. Então, intermunicipal é 65 anos. 65 anos, isso. E o interestadual é de 60 anos. Então, essa garantia do transporte. E o artigo 3º do Estatuto estabelece também o critério de 60 a 65 anos por transporte intermunicipal, que ele seja feito no âmbito municipal, né? Que seja uma legislação local. Ou seja, cada município pode ter uma legislação própria. Pode ter uma legislação própria para a idade entre 60 e 65 anos. É um direito, então, do idoso, tudo isso que você falou? É um direito. Tá. É um direito. Caso o idoso tenha alguma dificuldade e que isso seja cumprido, quais as providências legais ele pode tomar? Então, o que acontece? Nós temos deparado com uma situação de não resposta das empresas de ônibus, de uma certa forma, com relação a esse atendimento, né, do que está previsto na legislação, no Estatuto em específico, que é garantir essa gratuidade, né, do transporte interestadual, intermunicipal. Então, o que a gente alerta as pessoas idosas, na verdade, é que elas sempre... É meio que complexo isso, porque toda vez que acontece uma situação que eles vão até a rodoviária, por exemplo, que quer fazer uma viagem interestadual e é negado esse direito, né, porque tem 2 vagas ali garantidas, né, o que a gente tem ouvido o tempo todo é que as pessoas idosas vão e a empresa diz que já cumpriu aquela cota, né, vamos chamar assim. Isso. Então, assim, o que a gente indica e alerta, né, para a sociedade de uma forma geral é que ela denuncie, né, que ela chame as autoridades, que ela busque essa informação com a empresa específica, porque o resultado que a gente tem ouvido, né, da sociedade é que eles não têm conseguido garantir esse direito que está previsto no Estatuto. E aí voltam para casa com essa desculpa da empresa, voltam muitas das vezes, né? É uma realidade, é uma realidade. Claro que a gente tem que ter parâmetros aí, né, com relação a números, né, de quanto, porque essa empresa está ali no mês inteiro oferecendo o transporte. E a pessoa vai com antecedência de 30 dias, antecedência de 12. Ou seja, não é em cima da hora, né? Em geral, não, porque a própria lei não estabelece um prazo anterior. E a gente tem ouvido da sociedade, a gente não tem números em relação a isso, né? A gente precisa de fazer esse levantamento junto às empresas para entender o porquê que não está sendo cumprido essa lei. No caso de uma reclamação como essa, onde que a pessoa pode fazer essa denúncia, Rodrigo? Então, as instâncias que ela pode recorrer no Conselho Estadual, né, nos seus conselhos municipais. O PROCON é um outro caminho. Também atende, né? Né? Atende a essa demanda, que é uma questão... O que deixa a gente um pouco difícil de entender é porque, na verdade, é um acesso que a pessoa tem à empresa e que a gente não tem como acessar essa informação, se a vaga foi preenchida ou não. Entendeu? Mas essas são as instâncias, né? A Polícia Civil, ela pode recorrer ali a Polícia Militar, no próprio a rodoviária, por exemplo, né? Recorrer a essa queixa, né? Para verificar se essa empresa realmente já garantiu aqueles 10% que está previsto
para as pessoas que desejam fazer essas viagens. Não deixar para lá, né? Porque às vezes a gente fica querendo deixar para lá e evitar estresse, evitar problemas, mas se cada um fizer a sua parte, uma hora vai ter uma fiscalização maior. Sem sombra de dúvida. A gente precisa realmente que as pessoas se empoderem dessas informações, né? Que elas comecem a buscar essas informações e apontar exatamente isso para que a lei possa ser cumprida. Porque se a gente deixa para lá, acaba que isso traz um certo transtorno para a sociedade de uma forma geral. Então, a pessoa idosa precisa começar. Alguns já fazem, mas é necessário que se faça mais e que nós também, do poder público, começamos a investigar um pouco mais de próximo, conversar, na verdade, criar um canal de diálogo com essas empresas para que essa garantia de direito possa ser estabelecida de verdade. Mas você idoso, se não está funcionando aí, seus direitos não estão sendo garantidos, coloque a boca no trombone mesmo, viu? Sem dúvida. Educação e cultura. Pois é, por exemplo, começando pela cultura aqui, o idoso tem direito a 50% de desconto em ingressos em eventos, né? Isso está na lei, né? O artigo prevê isso aí dessa garantia de 50% nos eventos culturais, esportivos, né? A gente, volto a dizer, falta informação, né, sobre essa condição de como está sendo essa garantia, mas nesse aspecto da cultura e do lazer, isso tem sido menos crítico do que a questão do transporte. Tem funcionado de certa forma, Tem funcionado então. de certa forma, isso. E o idoso tem que apresentar o quê? Só um documento na compra de ingresso? Isso. Na questão de vulnerabilidade, em questão de renda, né? No caso do transporte, é importante que ele apresente, porque tem um limite de idade, de renda de até 2 salários mínimos. E tem que comprovar isso. Isso, mas no caso dos 50%, ele pode apenas apresentar a identidade que comprova que ele tem mais de 60 anos. Só a identidade e comprar o ingresso, isso, então? Exato. E aí vale para shows, para peças? Qualquer atividade, isso. Tá. É um direito, então, de você idoso, de você idosa. Educação para a pessoa idosa. Então, nós temos, no Estado, por exemplo, né, nós temos a oferta de educação, que é o EJA, né, Escola de Jovens e Adultos, que é uma forma, né, que se encontra para atender esse público que a oportunidade faltou lá atrás. Então, essa é uma forma, né, que a educação tem. As universidades abertas, que eles chamam a universidades abertas à terceira idade, né? Também é uma outra ferramenta interessante que as universidades têm provocado e que é interessante, porque isso abre um canal dentro das universidades para que essas pessoas tenham acesso a essa universidade. Isso está na lei, está na Política Nacional de 94 e também prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, que é interessante, né, essa questão da universidade aberta. Pois é, essa questão da universidade aberta aqui em Minas, onde que os idosos podem ter informações? Então, conosco lá, né, na Secretaria, né? Na própria Subsecretaria de Direitos Humanos, né? Mas eu não posso citar algumas aqui, mas eu sei que muitas universidades elas estão já com esse caminho, né, abrindo, que é importante. Muito importante. São projetos de extensão dentro da universidade, porque são projetos que vão trazer essa população para dentro das universidades. E, é claro, vai oferecer diversas questões, inclusive preparação para aposentadoria, que é o que está previsto também nas leis, né, preparação para essa pessoa aposentar, que a universidade tem um papel importante nisso também, junto com a sociedade. E a socialização do idoso também? Perfeito. Tem a questão importante, né? Exatamente, a questão da socialização, né? Isso é extremamente importante. Conhecer outras pessoas, Sim. fazer amizades, né? Sim. Trabalho, muitos idosos no mercado de trabalho. Isso. Quais são os direitos dessas pessoas? Então, o Estatuto também prevê, né, que não pode haver discriminação, né, por faixa de idade para essas pessoas que desejam continuar no mercado de trabalho. Né, ou entrar em concursos públicos, isso está previsto, né, que não pode haver discriminação por idade. Né, é um desafio, né, para a sociedade, para as empresas, para os empresários, reconhecer que a pessoa idosa tem ainda muito a oferecer, né, que ela tem muito a oferecer com a sua experiência do passado, do trabalho que ela já exerceu. Essa é uma discussão que está começando a ser feita na sociedade para que a gente comece a entender o papel das pessoas idosas no sentido do emprego, da garantia da continuidade do emprego, do entardecer da aposentadoria. Então, esse caminho é um caminho interessante e que está andando, devagar, mas está andando com relação a essa garantia do trabalho e tudo mais. As empresas ainda têm uma certa resistência quando a gente fala de trabalho de pessoa idosa? Sim, ela tem resistência exatamente pela questão já de um estereótipo já criado na sociedade, né? Que a pessoa envelheceu, ela já não tem mais
validade, né? Eu estou dizendo isso que é o que a sociedade muitas das vezes consegue visualizar. Já tem esse preconceito, né? Ainda existe esse preconceito e a gente entende que ele precisa ser reduzido ao máximo, né? Isso vai muito dos municípios, do Estado, do governo federal, de oferecer a informação, né, por meio de cartilhas, por meio de diversos documentos, para que essas pessoas possam, esses empresários em especial, possam compreender essa garantia que tá prevista. E aqui em Minas, a Secretaria está fazendo algo nesse sentido? A gente tem, como eu disse até na semana passada, a gente tem pensado em diversas ações, né, que a gente possa discutir com a sociedade no sentido de começar a garantir essa preparação para a aposentadoria, essa garantia também da questão da informatização, né? Colocar a pessoa idosa no sentido de começar a compreender essas questões tecnológicas para que ele possa ter acesso com mais facilidade ao mercado também. Pois é, porque hoje as pessoas têm cada vez mais qualidade de vida, né? E a população idosa no país tende a crescer muito, como nós falamos na semana passada, né? Então, a reabsorção dessa mão de obra, a continuidade desse trabalho é essencial. Essencial. Né? E para garantia também da própria qualidade de vida, porque muitos casos de pessoas que aposentam ali, né, nessa faixa de idade entre 55, 60, 70 anos, elas não foram preparadas para essa aposentadoria e muitas vezes, quando elas aposentam, elas saem do mercado de trabalho, ela entra naquela situação de abandono, de solidão, né? Ela passa a enfrentar uma situação que aquele cotidiano dela, ela parou de executar. Então, é importante que a gente tenha políticas que realmente consiga abraçar essa discussão do trabalho. Desmistificar isso aí tudo em torno do trabalho do idoso, né? Exatamente. Violência contra o idoso, meu Deus, é um tema tão delicado e que, infelizmente, ainda a gente vivencia isso, né? Então, Síria, é algo extremamente importante a gente discutir. É um tema preocupante, né? E nós estamos com um levantamento extremamente assustador, né? Na verdade, nós pegamos um documento do Disque 100, que é a ferramenta na qual as pessoas podem fazer as denúncias, né? E nós identificamos de 2017 para 2018 um aumento de 148% no número de denúncias. Ok, nós saímos de 5.500, vou colocar um número, 5.500 denúncias para quase 12 mil denúncias em 2018. É um aumento muito grande. Foi um aumento grande, tudo em virtude também da divulgação do Disque 100, né, dessa ferramenta de denúncia, mas é algo preocupante, né? O de 2017, né, os levantamentos, né, o relatório de 2017 apresenta que 85% das denúncias, ou melhor, desculpa, 85% das violações de direito da pessoa acontecem dentro de casa, 85%. E 52% dessas violações são executadas por filhos ou por netos. Impressione o que eu estou te dizendo. Essa informação está lá na página do Ministério da Cidadania, no programa Disque 100. Você tem essa informação lá, 85% dentro de casa e 52% por netos ou filhos. Né? São dados que assustam. São dados que assustam e é aquilo que a gente falou semana passada sobre a questão do envolvimento da família, né? Como que a família ela vai começar a ter que compreender o processo de envelhecimento, a política pública vai começar a sistematizar isso dentro das escolas, dentro da saúde, em vários aspectos para que essas pessoas possam ter o conhecimento desse processo de envelhecimento e entender que esse envelhecimento ele está crescendo. São dados alarmantes, mas que a gente precisa começar a sensibilizar a sociedade para entender isso, principalmente dentro da própria casa. Ou seja, a violação está dentro de casa. Isso é incrível, porque a gente logo imagina, não que seja de profissionais, de um cuidador, né? Mas quando fala da família, parece que, né, dá aquele aperto no coração, que, poxa, um filho, um neto, fazer isso com uma pessoa que te ajudou a vida inteira, que trabalhou tanto, que merece ali o seu momento de descanso, de ser auxiliado. Agora, outra questão que preocupa também é o abandono de pessoas idosas, né? Sim. Olha, são coisas assim, o abandono, ele está muito ligado, na verdade, à questão das instituições de longa permanência, né, o antigo asilo. Esse dado é um dado alarmante, ou seja, grande parte das ELPI já identificam que essa pessoa é colocada dentro da ILPI, da Instituição de Longa Permanência, e ali ela é deixada, é abandonada, né? Esse abandono tem provocado uma outra situação, que é a de morte, eu queria achar a palavra certa, mas suicídio, ok? Tem aumentado de forma muito... Dos idosos. Das pessoas idosas.
Né? Ficam abandonadas lá. Ficam abandonadas, e essa questão da depressão, e aí vem todo um processo que acaba que as pessoas começam. Então, essa questão do abandono, ela é recorrente. É como eu te disse, se a violação já está dentro de casa e é executada pelos filhos, pelos netos, automaticamente essa questão também do abandono, ela vai ser recorrente, ela vai ser executada exatamente pelos próprios filhos. Bom, que triste, né? Que dados tristes aí. Fica um alerta, né, Rodrigo, para a população, para pensar melhor no que a gente pode fazer no nosso futuro aí para melhorar essa situação, né? Sim, é importante, a gente sempre diz isso, assim, a gente sabe a dificuldade, quem está nos ouvindo, que são pessoas idosas, às vezes, que estão nos ouvindo, sabe disso. O que a gente precisa, na verdade, é começar a sensibilizar a sociedade para um diálogo, né? Para entender aqueles dados que eu falei para você. Nós esperávamos ter 25 milhões de pessoas idosas em 2020, que nem chegou ainda, mas nós já temos 32 milhões. Ou seja, então, nossos dados, eu falei para você semana passada, nós vamos ter mais de 80, um número muito grande, um crescimento de 261% de pessoas com idade superior a 80 anos, no estado de Minas Gerais. Gente. Isso é algo que precisa ser discutido na sociedade, no poder público e na família, para que a gente rompa, não vou falar erradicar, mas que a gente diminua muito essa questão da violação de direito. Nós vamos fazer isso com certeza, né? A gente vai sempre divulgar aqui no Manhã da Piedade essas informações, sempre conte conosco, viu? Ótimo. Muito obrigada por ter voltado aqui mais uma vez e um bom dia para você, Rodrigo. Muito bom dia para vocês, para os seus telespectadores. Nós agradecemos em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social e Subsecretaria de Direitos Humanos. Grande abraço. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouquinho tem a reflexão de Dom Valmor. Não saia daí.